Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra? Vamos aprender? Meus amigos, meus irmãos, ultimamente a porta do céu está ficando ampla, está ficando larga, porque tem alguns pregadores, uma grande maioria, estão enlarguecendo a porta do céu. Mas a palavra de Deus, quando ela nos adverte de alguma coisa, nós devemos levar muito a sério, levar com temor e tremor, porque não é bem como nós achamos. Esses dias eu estava olhando uma revista, uma revista cotidiana, e aí estava acontecendo alguma coisa no mundo, e ela falou assim: olha, está acontecendo catástrofes bíblicas, Quando a Bíblia fala de catástrofe, é porque o negócio é muito feio mesmo. Então qualquer tipo de advertência que a palavra de Deus nos dá, queira sim, queira não, para nós levar muito a sério. E nas nossas reuniões, quando a pessoa se converte, nós falamos a verdade. E nós dizemos para a pessoa: olha, esses dias mesmo eu estava falando com alguém, eu disse que quando você vem, aceita Jesus, ou se converte, que é Jesus que nos aceita, as coisas vai ficar difícil para você. As coisas não vai ficar do jeito que você pensa que vai ficar. E eu advirto as pessoas que entram pela porta estreita, que vai ficar muito difícil para ela. A vida vai ficar mais difícil. As coisas vão ficar difíceis. Mas o que nós estamos observando hoje em dia é que as coisas não vai ficar difícil, pelo contrário. Vai ter uma grande facilidade em tudo, Tudo vai ser maravilhoso. Você vai ter alguém que vai lutar por você e você vai ter muitas vitórias, não é assim? Que é ensinado. Mas eu quero fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 7, qual foi o próprio Jesus Cristo que nos avisou, falando qual é a nossa caminhada. E o capítulo 7, do versículo 13, nós vamos fazer a leitura para você entender. Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Multidões, milhões, bilhões de pessoas. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Tá vendo? Então, meus amigos, quando eu vejo multidões, se decidindo ao lado de Jesus, só que a palavra está dizendo que são poucos. A palavra está dizendo que são poucos que encontram a porta, poucos que estão dispostos a pagar o preço. Porque que nós estamos vivendo hoje não é mais um evangelho de renúncia, não é mais um evangelho de esquecer do mundo, mas um evangelho de você abraçar o mundo, de você ser cabeça e não cauda, de você correr atrás das bênçãos de Deus, Mas esse evangelho não é o verdadeiro. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Ele fala aqui também no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E esses falsos profetas, eles facilitam a entrada do céu. Por exemplo, às vezes o pecador passou uma vida inteira de pecado, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo advertido. E aí de repente acontece um infortúnio na vida dele, o último momento de vida dele, ele fica doente. E aí é claro que ele vai buscar Deus, porque ele conhece, ele sabe. E aí naquele momento ele vai ser salvo? Será que é assim que a palavra nos ensina? Não é dessa forma. Eu conheço muitos deles
Não, a pessoa foi salva no último momento, mas ele rejeitou o Evangelho, rejeitou a palavra durante toda a vida dele. E aí ele se esquece dos textos que a palavra nos adverte. Vocês vão me buscar, mas não vão me encontrar. Vocês vão bater, mas não vão receber mais nada. Vão me procurar e não vai me achar. E a palavra de Deus fala: buscai enquanto há tempo. Busca enquanto o pode encontrar. Conheço muita gente, meus amigos, meus irmãos, que rejeitaram a Jesus, rejeitaram a palavra. Mas quando a doença os aflige, vêm os falsos profetas, vêm os lobos devoradores e diz assim: ele foi salvo no último minuto. Mas aí você pode estar dizendo: mas Deus não é misericórdia? É, mas Deus é justiça. E ele adverte sobre a rejeição que o homem possa ter e depois vai buscá-lo. Às vezes não há mais tempo. Conheço muitos pregadores: olha, fulano foi salvo, no último momento ele se converteu, tudo bem, ele se batizou, mas nunca buscou Deus. Mas então as outras advertências não valem nada? E esses tipos de pregador, tudo para eles é facilidade. O Evangelho não é facilidade, meus ouvintes. O Evangelho é renúncia total. O Evangelho é luta. O Evangelho é o cumprimento do sofrimento de Jesus aqui na terra, em nós. E aí eles falam: ele levou todas as nossas enfermidades. Sim, mas nós vamos cumprir o sofrimento que está para nós, porque nós vivemos num mundo do maligno. Ele mesmo disse: o mundo todo jaz no maligno. Então não tem como você evitar o sofrimento se você entrar pela porta estreita. Então eu gostaria, meus amigos, meus irmãos, você que às vezes está sendo ensinado: não, vem que vai ser só bênção, Deus vai te dar isso. Não. A vida do cristão é renúncia. Por isso que nosso povo aqui é pouco. O povo que vem congregar conosco é pouco, porque a porta é apertada, o caminho é estreito, cheio de renúncia, de dificuldade. E quando nós falamos que você vai encontrar tudo aquilo, eles não querem. Mas se eu pregasse um evangelho de oba-oba, sombra e água fresca, todo mundo gostaria. Quem que não quer, né? Mas esse vídeo aqui que está sendo feito para você, talvez você está numa igreja aí onde eles ficam oferecendo toda sorte de bênção para você. Esse não é o verdadeiro evangelho. A nossa bênção é Jesus Cristo. Nós, tendo Ele, não precisa de mais nada, meus amigos. Nós não precisa de mais nada, simplesmente isso. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso.